ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Colossenses 3,16. Amém? A palavra de Cristo habite abundantemente, ricamente em nossos corações. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Bom dia a todos que pelo nosso canal também já nos acompanham nesse momento. É um prazer receber cada um de vocês conosco, não para assistir, mas para cultuar conosco, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hino 385 do cantor cristão, Louvor. Louvemos ao Senhor. Mais alto. Muito baixo. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, em louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Fique de pé, vamos orar ao Senhor nesse instante. Uma oração de louvor e gratidão a Deus por esta semana que começa hoje, e começar na presença de Deus. É a coisa mais maravilhosa que podemos ter, não é mesmo? Irmã Ceni. Estarmos aqui na Tua presença, Senhor, por termos esse privilégio, ó Deus, de estar, ó Pai, junto com os irmãos, ó Deus, contemplando a Tua face, a Tua beleza, a Tua grandeza, a Tua soberania sobre nós, ó Deus. Pai, perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Ó Deus, perdoe, ó Pai, nos perdoe, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para juntos celebrarmos o Teu nome,
porque o Senhor é maravilhoso, ó Deus. E em todas as coisas, ó Pai, somos mais do que vencedores, ó Pai. Através de Ti, através, ó Pai, do Teu sacrifício, de entregar o Teu único Filho, ó Deus, para morrer por nós. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo presente neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida daqueles, ó Pai, que estavam acamados, ó Deus. E hoje está, Senhor, na Tua presença, Glória ó Deus. a Ti, Senhor. Nós Te glorificamos, ó Deus, e Te exaltamos, Senhor. Amém. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, Senhor, para com nós distribuímos em média 70 refeições para as pessoas do bairro aqui em nossa igreja. Tem sido um tempo muito bom. E além disso, lógico, nós acompanhamos algumas pessoas sendo de fato vida na vida dessas pessoas. Louvamos o nome do Senhor porque a mão dele está sobre a nossa vida. E Deus nos deu também o privilégio de, neste tempo, melhorar a nossa estrutura, onde nós construímos salas, cozinha, banheiros para melhor receber as pessoas que cremos. Como recebi, com muito amor partilharei aquilo que eu aprendi a meu irmão ensinarei. A quem tem fome dou o pão e água a quem quer beber. Eu cumprirei minha missão, levando vida ao viver e ser quem Ele quer. Testemunhar onde eu estiver. Eu preciso ser a luz, uma amostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. Eu preciso ser a luz, uma amostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. O que de graça recebi, com muito amor partilharei aquilo que eu aprendi, a meu irmão ensinarei. A quem tem fome dou pão e água a quem quer beber. Eu cumprirei minha missão, levando vida ao viver e ser quem Ele quer. Testemunhar onde eu estiver. Eu preciso ser a luz, uma amostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. Eu preciso ser a luz, uma amostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. O meu chamado, meu chamado, meu chamado é. O meu chamado, meu chamado, meu chamado. Eu preciso ser a luz, uma amostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. Eu preciso ser a luz, uma amostra de
Vamos orar ao Senhor. Irmã Aparecida, o microfone pode ser disponibilizado? Nossa promotora de missões, orando pela nossa campanha. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, graça te rendemos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Pai, como igreja do Senhor, para proclamar, ó Deus, o teu evangelho, ó Pai, pelo estado do Espírito Santo. Começando, ó Pai, aqui pelo nosso bairro, Senhor Deus, do Interlagos 2. Ó Deus, usa cada um de nós, ó Pai, na tua obra, Senhor Deus, para ser engrandecido, conhecido o teu nome, ó Pai, aqui nesse bairro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa campanha, Senhor Deus, e pela participação da Igreja do Senhor, ó Pai, aqui, ó Deus, no bairro, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja nos usando, nos capacitando dia após dia, Senhor Deus, para cumprir a nossa missão, ó Pai, de proclamar o Evangelho, ó Deus, onde quer que estejamos, ó Pai, na nossa casa, ó Deus, com os nossos vizinhos, ó Pai, no nosso trabalho, Senhor. Ó Deus, onde quer que a gente vá, Senhor Deus, que a planta dos nossos pés alcance, ó Pai, que sejamos a luz do Senhor, que sejamos a mostra de Jesus, ó Pai. Deus. Ó Deus, que sejamos, sim, verdadeiramente vida na vida de alguém, ó Pai, começando dentro do nosso lar, ó Pai, com nossos filhos, com os nossos companheiros, ó Pai. Ó Deus, faça-nos, ó Deus, enxergar, ó Deus, dia após dia, a necessidade, ó Pai, de fazermos o Evangelho, ó Pai, ser propagado, ó Pai, nesse bairro. Ó Deus, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pela Igreja do Senhor aqui, ó Pai. Amém. Te agradeço pela restauração, ó Deus, da saúde, Deus. ó Pai, que o Senhor tem feito, ó Pai, nessa igreja, Ó Senhor. Deus. Eu te agradeço e te coloco diante de Ti, Senhor Deus, a nossa vida nesse dia, ó Pai, para Te honrar, para Te glorificar. Essa é a minha oração, Pai, de agradecimento, em nome do Senhor Jesus amado. Amém. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus que nos salvou, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou esperança às nações. Eu sou a voz que te chamou pra ser luz. Príncipe da paz, Verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Eu sou o Filho do Deus vivo.
chamou pra ser luz, príncipe da paz, verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Jesus é a graça em nossas vidas, a graça recebida lá na cruz, amém? Vida na vida, Jesus deu a sua vida pelas nossas vidas, por isso nós estamos aqui para reconhecê-lo em gratidão através do louvor e adoração. Foi porque Ele se doou por nós e hoje esse papel é nosso, ser vida na vida de alguém. Em rápidas palavras, hoje eu fui acordada com a briga dos vizinhos. E aí, naquele momento de gritos, né, de muitos gritos, de palavrões, briga feia, né? Aí eu pude perceber, eu corri para ver se era o meu vizinho, que já tem o hábito também de brigar, e a gente sempre está lá socorrendo. E já era outro vizinho, e eu olhei para aquelas pessoas, eu vi que eles estavam com roupas de festa, então aparentemente passaram a noite toda usando algum tipo de entorpecente, eu não sei o que, mas alguma coisa eles tinham já no corpo, e ali me fez refletir, logo de madrugada, eu preciso insistir, a minha igreja precisa insistir em ser vida na vida de alguém, que do nosso lado muitas pessoas ainda não conhecem o amor de Deus. Essa graça que nós reconhecemos esta manhã para louvar, para agradecer. Um dia meu pai me trouxe para a igreja, ele foi vida na minha vida. Um dia um vizinho seu foi vida na sua vida. Se hoje nós estamos aqui, se as igrejas estão cultuando o Senhor nesta manhã, é uma reflexão que alguém já foi vida na vida, porque Jesus foi a primeira vida na nossa vida, amém? Louve ao Senhor e não deixe em momento nenhum, mesmo que quando vem o abatimento, vem as tristezas, as perseguições, nós temos que continuar, porque ainda não acabou. Glória a Deus, quando o dia formos ser recebidos no céu, e com gratidão o Senhor nos apresentar à porta do céu. Sede benditos, meus filhos amados, que lutaram e foram mais do que vencedores, porque em todos os momentos eu estive com você, e você não desistiu de ser vida na vida de alguém. Amém? Louve com gratidão ao seu coração, porque Jesus é a nossa vida. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que eras, que és. Graças te damos, Senhor Deus,
pois tomaste o teu grande poder e vencestes para reinar. Os reinos do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor pelos séculos dos séculos. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor pelos séculos dos séculos. Ele reinará. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que és. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que és. Pois tomaste o teu grande poder e vencestes para reinar. Os reinos do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor pelos séculos dos séculos. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor pelos séculos dos séculos. Ele reinará. Podem sentar, irmãos. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mais precisamente a segunda aos Coríntios. A propósito ainda, você tem uma caixinha com alguns pedidos de oração que estão numa caixinha à porta do templo, na entrada. Cartãozinho parecido com esse, atrás vem escrito algumas informações. Estamos orando pelos missionários da nossa convenção do MEVANTO, Ministério de Evangelismo e Missões. Então, se você ainda não pegou um cartãozinho de oração, ele é tão bacana que você pode usá-lo como um momento de lembrança. Você pode botar na geladeira, pode deixar no carro, lá da sua cama, perto da sua Bíblia. Também serve como marcador de texto, né? Lendo um livro, lendo a Bíblia, pode usar como marcador e sempre lembrar de orar pelo seu missionário, adotando um dos nossos missionários de missões estaduais. O texto é 2 aos Coríntios, capítulo 3. Você de casa também pode acessar a sua Bíblia, sua abri-la, e vamos meditar na palavra do Senhor. Capítulo 3, versos de 1 a 3. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós?
ou da parte de vós, vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. Que texto precioso é sempre o texto da palavra de Deus, segunda aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 3. Cartas vivas de Cristo, vida na vida. Vida na vida de alguém, cartas vivas. Uma frase popularmente conhecida: nenhum homem é uma ilha isolada. Poeta inglês John Donne. Ou seja, as nossas ações repercutem e fazem eco no todo do qual fazemos parte. As nossas ações, nossas atitudes, nosso comportamento, nossas palavras, que somos quem somos, elas vão reverberar, vão se expandir, vão repercutir, vão apresentar-se a outros que estão ao nosso redor, todos que fazem parte do todo da nossa vida, quer pessoas conhecidas, próximas, chegadas, quer outras não tão conhecidas, alguns mais distantes. Somos não somente responsáveis pelas escolhas que fazemos, mas também as atitudes e ações decorrentes dessas escolhas. São um espetáculo para uma audiência que nos observa o tempo todo, em toda a vida. Nos tempos de hoje ainda, para algumas pessoas até mais. Algumas expõem sua vida nas mídias sociais, do jeito que acham que devem expor. E ficam, então, sujeitas também aos comentários, às posições dos outros. Como cartas vivas de Cristo, para ser vida em outra vida. Temos que pensar nesta palavra aqui, ó, testemunhar. Dar testemunho. Dizer o que sabe. A testemunha fala daquilo que viu, daquilo que sabe, daquilo que tem entendimento, daquilo que percebeu, daquilo que conhece. Como cartas vivas de Cristo, nós temos, então, que testemunhar, falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido, daquilo que sabemos, daquilo que conhecemos, todos os dias. Pessoas ao nosso redor estão lendo o nosso exemplo, bom ou mau. Algumas podem ser que leiam e não entendam. Alguns pode ser que tenham uma dificuldade de interpretação do que leem. Um déficit na alfabetização da convivência social. Mas as pessoas estão lendo, estão vendo. O apóstolo Paulo, sabendo que esse expediente bem se aplicava aos seguidores de Cristo, então ele escreveu: vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Para ele, nós estamos sendo observados, não somente por Deus, que tudo vê, mas também pelas pessoas ao nosso redor. Paulo estava falando para aqueles irmãos: olha, se tem líderes ou falsos líderes por aí, ou membros da igreja em Corinto que questionavam sua autoridade apostólica, sua postura de líder, e ele não estava presente, obviamente.
Ele diz, se alguns precisam de carta de recomendação, se alguns precisam de currículo para dizer o que são, provar com papel, eu vou dizer para vocês, então, eu não vou provar com papel, vou provar mostrando quem sou através do que vocês já me conhecem. Vocês são a carta viva, o que vocês já sabem. E é nesse sentido que ele fala aos irmãos daquela igreja, deem o seu testemunho, falem do que conhecem. Para ser vida na vida, então eu preciso ter esta experiência com Cristo e nesse conhecimento de testemunhar, compartilhar de Jesus Cristo. Como carta viva de Cristo, compartilhar com o próximo. Caminhar com as pessoas para que elas conheçam a Jesus através do seu caminhar. Uma segunda coisa, como cartas vivas de Cristo, é viver aquilo que estamos conhecendo. Paulo diz que a igreja é carta de Cristo. A Bíblia é a carta escrita com tinta, mas nós somos a carta viva. Não quer dizer que nossa vida por si só é a verdade, obviamente que não, mas que a nossa vida, no dia a dia, deve expressar aquilo que a Bíblia ensina, pois ela é a palavra de Deus. O texto continua dizendo que somos escritos pelo Espírito Santo. Muito embora as pessoas nem sempre emitam opinião sobre o nosso comportamento, estamos sendo lidos. Deus também está lendo a nossa vida. O problema é que, não poucas vezes, tememos muito mais a opinião das pessoas, do público, do que a de Deus. Às vezes tememos mais o que as pessoas vão dizer do que o que Deus tem a dizer sobre nós. Às vezes as pessoas ficam mais chateadas e aborrecidas com a repreensão, com a correção, com a disciplina, do que com o ato que cometeu. Às vezes alguém é chamado para ser corrigido, repreendido. Olha, reconhece que você errou, não é por aí o caminho, e recebe às vezes uma repreensão um pouco mais dura, mas ela não se quebranta pelo fato errado que cometeu. Ela fica mais revoltada, mais com raiva de quem a corrigiu, de quem a repreendeu. Acontece demais. Às vezes há divergências. Pais às vezes vão procurar o pastor e reclamar, porque a líder do ministério da minha filha chamou a atenção dela, ela chegou atrasada e falou como é que ela não devia chegar atrasada. Eu não gostei do jeito que ela falou. O foco fica na pessoa que repreendeu, da forma como ela falou, e ninguém considera, e às vezes nem o pastor presta atenção, que na verdade o foco está na coisa que foi feita errada. Mas a gente tem essa dificuldade. Nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão dizer de nós do que com o que realmente Deus sabe a nosso respeito. E não foram poucas as vezes que Paulo esteve em situação de ser rejeitado pelos homens, pelas suas posturas nas cidades onde passou pregando o Evangelho. E ele está dizendo para aquela igreja que precisa viver como carta viva, viva Cristo, portanto. Jesus, querendo os discípulos de algum modo influenciassem a sua comunidade, a sua época, sempre para o bem, as pessoas ao seu redor, ele diz para eles: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Duas expressões, sal da terra e luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, Mateus 5,13. O sal não pode deixar de salgar, a luz não pode deixar de brilhar. Em suma, não podemos ser omissos na vida. Aliás, a palavra do Senhor
diz que aquele que é omisso é irmão do que é o destruidor. Ou seja, eu não faço nada, não atrapalho, mas também não ajudo, me omito. Não digo nem que sim, nem que não quero me envolver. Está sendo parceiro daquele que coopera para a destruição. Devemos manter exemplar o nosso procedimento no meio dessa geração corrupta, das pessoas, nossa comunidade, para que aquilo que falam mal de nós, para aquilo que falam contra nós, observando o nosso proceder, as obras que são feitas, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2,12. Veja bem, manter exemplar o nosso procedimento no meio das pessoas, para que naquilo que falam contra nós, observando as nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia do encontro com Deus. Então, há pessoas que falam mal constantemente. Você, desde antes de ser crente, você ouve as pessoas falando mal de crente, ou não? Quem aqui nunca ouviu alguém falar mal de crente? Quem aqui nunca ouviu? Levanta a mão. Ele está novo ainda, tá? Criança. E o vovó está protegendo. Daqui a pouco ele vai ouvir. Amados, sempre falaram, antes de nós nos convertermos, ouvíamos falar, se é que nós mesmos não falávamos mal dos crentes. Há tantos testemunhos que impactam a gente, né? E pessoas dando testemunho, quando não era crente, o quanto falavam mal dos crentes, maldiziam, criticavam. Esposos, esposas, né? Os maridos não é crente, metendo a lenha mesmo, como dizem aí popularmente, né? E o pastor está sempre no meio, né? Sempre tem um jeito de botar o pastor. É um problema sério. Dá dinheiro para pastor, né? O que essa mulher está tendo? Toda semana está lá na igreja com o pastor, aí já induz algumas coisas de provocação, por aí vai. Talvez hoje menos, não sei se menos no nosso tempo, ou do tempo dos nossos pais, dos nossos avós cristãos. Mas o fato é que sempre vão encontrar alguma coisa para falar mal de nós. Às vezes até nós mesmos falando mal de nós mesmos. Imagine quem não é crente. Então, Pedro, o apóstolo, na primeira carta, capítulo 2, 12, ele fala isso. Naquilo que falam contra nós, observando as nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, continue com a sua consciência em paz diante de Deus, aquilo que você está fazendo diante do Senhor, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados ao seu tempo. No tempo certo, Deus vai exaltar. Todos os seguidores de Jesus Cristo são cartas abertas, portanto, conhecida e lida por todos. Por isso, cada um tem de decidir a mensagem que as pessoas lerão na sua vida. Se glorificará a Deus, você precisa decidir o que as pessoas vão ler na sua vida, glorificar a Deus, ou será um motivo de zombaria para os outros, ainda que, de alguma maneira injusta, alguém pode levantar alguma zombaria contra você. Mas viva Cristo. Viva Cristo, com as suas falhas, seus erros, às vezes erros e pecados não tornando-se realidade por pensamento, maledicência, coisa que for. Confesse ao Senhor: Senhor Deus, eu sou um pecador, mas eu sou seguidor de Cristo, então não sou mais um pecador inveterado. Agora eu sou regenerado. Regenerado em Cristo, tenho advogado nas minhas falhas, nos meus pecados, para eu confessar. Então que a gente foque mais nisso, ao invés de reclamar da repreensão. Um pastor que foi exonerado do ministério, quem me contou isso foi, eu li nessa história num texto do pastor Isaltino
Gomes, e conta de um colega que ele conheceu que foi exonerado porque ele repreendeu um irmão da igreja, que era um dos líderes principais da igreja, um homem de posses, financeiramente bem influente. Só com as contribuições dele a igreja tinha uma boa entrada. Aquela conversa de sempre, mesma ladainha. Entrando, saindo, décadas. Aí ele repreendeu esse irmão e falou, conversou com ele por conta do filho, um jovem. E chamou o filho desse irmão para repreender, para disciplinar, dizer que não poderia continuar do jeito que estava, tinha que levar uma atitude, a igreja precisa se posicionar e tal, mas o rapaz já estava na igreja há alguns anos. O rapaz era traficante de drogas. Era membro da igreja. Eu também me pergunto, como que isso pode acontecer? Como chegou a isso? Mas chegou. E quando o pastor assumiu o ministério lá por alguns meses, ele descobriu uma conversa aqui, uma conversa ali, coisas que vão sutilmente soltando. Todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. Não tem certeza, não tem prova, que negócio, melhor não mexer com isso. Deixa para lá. E esse irmão que era o líder, né, que falava, todo mundo se calava, e tinha os apoiadores dele, obviamente. E aí o pastor bateu de frente, não deu outra. Foi mandado embora. As pessoas preferem mais lidar com essa situação dessa forma, porque não recebem a repreensão como sendo bênção, ao invés de focar no que realmente precisa ser mudado, transformado. Por isso Paulo diz, vocês são cartas vivas, então vivam esta experiência transformadora de Cristo. As pessoas precisam ver quem vocês são no dia a dia, seu comportamento, suas atitudes, a maneira como vocês se posicionam com determinados temas e assuntos da sociedade. A igreja precisa ser mais presente, mais marcante, mais envolvente, mais participativa. Os pais de filhos são em fase de escolar, precisam estar mais presentes nas escolas. Às vezes eu sei que é chato, reunião de pais, mas tem que estar junto, saber o que seus filhos estão sendo influenciados, aprendendo na escola. Tem muita coisa ruim sendo ensinada nas escolas. Não no conteúdo, às vezes. A gente precisa estar atento. Viver Cristo também é ser participativo, de se posicionar. Por isso, cada um tem de decidir a mensagem que as pessoas lerão na sua própria vida, nossas atitudes, nosso comportamento. Uma terceira coisa, como cartas vivas para ser vida na vida, é exercício da confiança. Confiar, segundo os Coríntios 3:4, já na sequência do texto, esse versículo nós não lemos ainda, segundo os Coríntios 3:4, o apóstolo segue dizendo assim, é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então ele fala, vocês são tábuas de pedra, não, mas tábuas de coração de carne, vocês são cartas vivas, abertas para os homens lerem, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, no verso 3, e esta realidade, nós cremos nisso por confiança em Deus, por meio de Cristo. O versículo 5, ele diz ainda, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Capacidade para quê? Para sermos cartas vivas. Confiar que o que temos a apresentar às pessoas é de Deus. É de Deus. Viver Cristo todos os dias é confiar que se conseguimos, e o que conseguimos mostrar de bom é porque estamos dependendo de Deus, confiando em Deus. Por isso ele diz, por meio de Cristo que temos tal confiança. A confiança de que somos cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo de Deus. Não somos capazes de nós mesmos de pensar, fazer as coisas como se tudo fosse de nós mesmos, mas é de Deus essa capacidade. Você tem capacidade de ser carta viva, de deixar que as pessoas leiam coisas de Deus na sua vida, porque exatamente
esta capacidade vem de Deus. E uma quarta coisa ainda que podemos considerar, como cartas vivas, é o crescimento. Crescer. Em nossa vida de comunhão com Ele, somos lapidados na imagem de Cristo. Todos os dias estamos sendo moldados por Cristo. Sempre tem alguma coisinha para Deus mexer, para Deus restaurar. Portanto, somos resultados do trabalho do Espírito Santo de Deus. Que evangelho! Que Deus tremendo! Ele não faz nada sozinho, Ele nos chama para sermos coparticipantes desta obra. Ele escolheu nos usar para falar aos homens. Escolheu isso. Por que Ele nos usa? Temos que crescer na presença do Senhor. Ele nos usa para que as outras pessoas vejam que é o poder de Deus em nós que nos restaura, não nós mesmos. As pessoas olham para nós, às vezes, veem você e tem uma primeira leitura. Aliás, para uma boa redação, uma boa fluência na fala e até uma boa forma de você interpretar as coisas do dia a dia, você pode pegar um livro para ler, alguma coisa, você lê, faz a primeira leitura, geral, passa os olhos, lê. Depois você dá uma segunda leitura e vai destacando algumas palavras que você não conhece, talvez. Depois de uma terceira leitura, do mesmo texto, você então começa a ter uma compreensão crítica daquele texto. E numa quarta leitura daquele mesmo texto, você então começa a absorver e a ter um diálogo com aquele texto. Isso contribui para o seu, não só conjunto de conhecimentos, mas sua fluidade na hora de você se expressar e de entender o que dizem para você. E você ter uma percepção crítica quando falarem alguma coisa que não convém você se posicionar com aquilo. Então, esta atitude de ler e reler para aprender e crescer. Deus usa cada um de nós porque quando as pessoas leem em primeiro momento sua vida, elas têm uma ideia. Aquilo que a gente chama de conheço de vista, né? Aí depois você começa a conviver com a pessoa um pouco mais. Às vezes tem pessoas que são assim, realmente fechadas. Você olha para a pessoa, eu tenho até medo de chegar perto dele, quer ser muito rígido. Aí daqui a pouco você dá uma segunda leitura da pessoa, não é tanto assim não. Aí uma terceira leitura você começa a perceber a pessoa, estou mais à vontade com ele, com ela, conhece um pouco mais, e já começa até a concordar ou discordar, e daqui a pouco você começa a perceber que ela também tem defeitos e falhas. Os filhos fazem isso conosco. Quando eles são pequenos, nós somos os seus heróis. Eles não conseguem perceber nossas falhas, nossos erros. Mas daqui a pouco eles vão tomando uma certa idade, eles estão crescendo, eles vão tomando ciência do mundo à sua volta, começam a perceber, papai está equivocado, papai não sabe tudo, e mamãe não sabe tudo. E esta convivência não tira do pai e da mãe a sua autoridade e a sua responsabilidade. Ao contrário, se ele tiver autoconfiança, segurança, vai cada vez mais se expor, e os filhos vão perceber cada vez mais suas falhas, seus erros, mas vão conviver e vão continuar aprendendo e crescendo com esses pais. Enquanto crentes em Jesus, diante de pessoas não crentes, às vezes, alguns irmãos têm medo desse discipulado, têm medo deste vida na vida, porque têm medo que as pessoas comecem a ver como elas são realmente no dia a dia. Talvez porque algumas atitudes e comportamentos, de fato, são reprováveis para um crente. Então, isso que você escolhe, o que as pessoas vão ler. Mas, se você tem uma atitude, um comportamento cristão, e se deixa se expor, e começa a dizer, e a pessoa fala, eu queria tanto ser crente para orar todo dia, e conseguir orar assim fervorosamente, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu ouvi um crente dizer, eu também tenho essa dificuldade, às vezes não consigo orar todos os dias. E a pessoa olha, não consegue? O que Deus nos usa então, irmãos? Para que os outros, assim como nós um dia, possamos perceber que o poder é de Deus, que ser crente não é uma coisa que está de mim por mim mesmo.
E aí aquele que está precisando confessar seu pecado e se entregar a Jesus, nascer de novo, ele vai perceber, poxa, se ele ou ela, com as suas fraquezas, suas dificuldades, está conseguindo compartilhar o Evangelho comigo, e ele está aprendendo, está crescendo, então será que eu também posso? Eu acho que eu também posso, então, aprender. Porque o discipulado não é você se colocar aqui em cima e aquela pessoa se colocar aqui embaixo e você dizer, olha, eu vou te ensinar como é que é ser crente, viu? Nossa, você está falando errado, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Vai lá e faz essa lista aqui, cumpre essa obrigação aqui. E domingo tá a hora, eu quero você na igreja. Não é isso. Discipulado é estar ao lado. E os dois caminham juntos, como na figura da nossa campanha, caminham juntos. Um já entregou o seu fardo para o Senhor Jesus. E reconhece que é Ele que trata as nossas vidas. E está falando para o outro, olha, pega essa bagagem sua aí, vamos crescer junto. Entrega para Jesus. E Ele vai te ajudando a tratar você, e você vai crescendo na presença de Deus. Então nós somos resultado desse trabalho do Espírito Santo de Deus. Diariamente, isso tudo nos revela a importância do nosso testemunho cristão. Crescer. Infelizmente, muitos falam de Cristo, mas são apenas simpatizantes do Evangelho. Nossas palavras devem ser apenas reflexo das nossas atitudes, nosso comportamento com Deus. Quando falamos do Evangelho, mas não o expressamos em ações, somos falsos profetas, somos fariseus. Jesus sempre condenou os fariseus que ensinavam, mas não viviam, não cresciam no aprendizado daquilo que eles estavam dizendo para os outros fazerem. Jesus sempre condenou. A solução é parar de falar? Não, claro que não. A solução é colocarmos o Evangelho em prática e então anunciá-lo dia a dia. Não vamos parar de falar de Jesus. O diabo quer que você pare. Você vai mostrar para as pessoas, vem caminhar junto. Há uma expressão bacana, agora me esqueci o autor, diz assim, a Bíblia é uma carta de amor de Deus aos seres humanos. E comunicar o Evangelho, quando você compartilha o Evangelho, não é compartilhar só de você entregar um folheto dentro da caixa do correio, você não está compartilhando o Evangelho com alguém, você está deixando uma mensagem possível de esperança, se alguém pegar naquela caixa lá e abrir. Compartilhar o Evangelho é compartilhar de você, do que você tem aprendido com uma outra pessoa, caminhar com outra pessoa. Compartilhe o Evangelho. Se o seu marido não é crente, você pode compartilhar o Evangelho com o seu marido não crente, você já se converteu. Seu filho ainda não é crente, você pode compartilhar o Evangelho, mostrando Cristo com a sua vida. Ele vai percebendo como ela mudou, como ele está diferente, como meu pai está diferente agora que ele é crente. Vai percebendo. Não é fácil, não. Por isso é um crescimento constante. E pensando nisso, amados, finalizando um pouco para agora de manhã, a solução é nos colocar junto do próximo para anunciar, lembrando que é o amor de Deus que está permeando tudo isso. O amor de Deus é revelado na palavra dele. Esse amor deve ser o tema dominante das nossas atitudes. Deus amou o mundo de tal maneira, nós sabemos, é o que está escrito, é o que é, nós cremos, e se nós somos a carta viva, somos essa mensagem em forma de gente. Assim como Jesus é o Evangelho vivo, todo cristão não pode se contentar com nenhum outro propósito na nossa terra, a não ser como o seu mestre. Cartas vivas. Vida na vida de qualquer pessoa que você tiver contato. Conviver com ela, compartilhar daquilo que você tem aprendido. Uma outra frase bacana também diz assim, compartilhar o Evangelho é um faminto, dizendo a outro faminto onde encontrar o pão. Então, como crentes, nós não somos melhores que ninguém.
embora às vezes a gente acabe errando, talvez em algum momento de comunicar, e as pessoas tenham também essa percepção de achar que somos melhores, não somos. Nós somos famintos. Eu sou crente em Jesus porque eu reconheço que eu não consigo só. Eu preciso de Deus. E dizer para outra pessoa, você consegue sem Deus viver? Eu não consigo, por isso que eu sou crente. Eu preciso de Jesus para me ajudar nas minhas fraquezas. Eu preciso de Jesus para me fortalecer. Eu preciso de Jesus para ser uma melhor pessoa. Eu preciso de Jesus para ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor esposa, um melhor irmão, uma melhor irmã, melhor profissional, melhor cidadão. Eu preciso de Jesus para ser crente. Eu não consigo ser crente sem Jesus. Então é você que é faminto do pão da vida, dizendo a um outro faminto, vamos juntos encontrar esse pão, vamos juntos compartilhar desse pão da vida, vem comigo. Eu com as minhas dificuldades, minhas fraquezas, você com as suas, vamos encontrar uma forma da gente caminhar neste caminho que é Cristo Jesus. Cartas vivas, abertas, testemunhar, viver, confiar e crescer. Testemunhar, viver, necessário crescer. Quem não cresce tem alguma coisa errada. E confiar. A saúde não vai bem se a gente não cresce. Brilhar na vida do outro. Ser luz do Senhor Jesus. Brilhar no meio do seu viver. É um hino cantor cristão que diz, né? Pois talvez assim, não é nem certeza, algum aflito você possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. E a gente brilha assim, nas horas das alegrias, nas horas das tristezas, nas horas que temos derrotas, nas horas que temos prejuízo, que somos decepcionados, quando somos tomados de assalto por alguma notícia ruim, desagradável, que abala as estruturas da nossa própria fé e daqueles da nossa família. E nesses momentos, ainda assim brilha no viver. Alguém que precisa um pouco mais, nós vamos lá e abençoamos. E quando abençoamos, somos abençoados. Eu tenho um amigo lá, longa data, quando a gente começou a caminhar com Cristo, um pouco tempo atrás, uns anos atrás, o irmão Daniel, a gente cantava junto no grupo musical, quando a gente ia para as igrejas, eu falava com ele assim, então vamos lá, irmãos, que a gente vai lá para abençoar, eu seminarista, querendo dar uma palavra, querendo ser já mensageiro, né? Aí ele fala, não, a gente não vai lá para abençoar não, a gente vai lá para ser abençoado. Porque quando você mais compartilha, mais você é abençoado. Quanto mais você se mostra, mais você aprende. Porque quando você fala, mostra e é errado, você tem a oportunidade de corrigir. Agora, se você fica calado, é uma carta fechada dentro do envelope, ninguém vai ler, ninguém vai saber. Então, ninguém vai conhecer seus erros, suas falhas. Não é mesmo? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Levai as cargas uns aos outros. Então, que Cristo esteja conosco e aprendamos a brilhar no nosso viver. Vamos louvar o Senhor. 417, do cantor cristão, brilha no viver. Cartas vivas. Testemunhar, viver, confiar e crescer. Dízimos, ofertas. E vamos também, não sei se hoje tem os aniversariantes. Ok. Minuto 417, cantor cristão. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver,
brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor a quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Vejamos essas cartas vivas que o apóstolo Paulo assim mencionou. Nós temos aniversários da semana. Hoje é aniversário da irmã Beth Muniz e na quinta-feira, irmão Adão Ferreira dos Santos. Deus abençoe. Irmãos, o irmão Adão está ali, né? Ali sentadinho. Irmã Beth não está hoje. Deus abençoe, irmã Beth. Deus abençoe, irmão Adão. Muitos anos de vida na presença do Senhor. Alguém fazendo aniversário de batismo ou de casamento essa semana? Não? Muito bem. Vamos a uns destaques. Pode sentar, meu irmão, por gentileza. Obrigado. Pode sentar-se. Fique com a caixa ali no final, depois vamos fazer o procedimento. Pode sentar-se. Irmã Érica quer dar uma palavra ao microfone, irmão Pedro. Depois a gente vai orar, no final vai ser a oração. Pode falar. Tem avisos também? Espera um pouquinho, vamos lá. Dia 17, nosso paintball. Muito bem. Outra informação? Ok, então, irmã Érica. Irmãos, eu queria pedir, em nome da igreja, em nome da Escola Bíblica Dominical, que hoje à tarde, seja na hora da refeição, que você vai orar em agradecimento, ou depois, mas que você tirasse alguns minutos e estivesse orando pela Escola Bíblica Dominical. Porque hoje à tarde a gente vai ter uma reunião com os professores, e de pronto, assim, todos disseram sim, que podem estar presentes na reunião. Então, a gente pede à igreja que esteja orando. A nossa ideia é voltar com a escola bíblica, A pandemia já está um pouco amena, não terminou ainda, mas Deus tem falado ao nosso coração que nesse tempo a gente já precisa recomeçar da onde a gente parou, há mais de 1 ano e meio atrás, Então, nós precisamos das orações. É a chave, é o ponto de partida para a gente ser vencedor. O desafio é muito grande, a gente não tem recursos nas mãos ainda, a gente não sabe como fazer, mas nós cremos que Deus, Ele providenciará tudo o que nós precisamos, amém? Amém. Então, a gente precisa das orações. Ore pelo seu professor, principalmente, constantemente, ore pela vida do seu professor, pela vida dos seus irmãos alunos na sala, daqueles que, porventura, algum motivo de doença, algum motivo pessoal que a gente não sabe, ele não está vindo, nem nos cultos, ore pela sua sala, e assim juntos Deus vai nos mostrar, nos direcionar, e depois do primeiro passo que a gente der, começando, não sabendo nem como ainda, nós vamos então agradecer a Deus ainda mais pelo resultado que a gente vai ter. A gente tem que olhar com olhos espirituais, Esquece, as dificuldades. A gente tem que passar por cima, fechar os olhos para as dificuldades. Amém. Então, o desafio é muito grande, já precisa muito de oração. Então, tire hoje à tarde. A nossa reunião é às 18 horas. Então, a gente conta com essas orações antes das 18 horas. Para que Deus já vá conduzindo à tarde como que a gente vai fazer, como que será essa reunião aqui.
Que Deus nos abençoe. E após o culto ainda eu peço a permanência de uns 2 minutinhos, só para o recado rapidinho para a sala dos homens, que será a última cantina, após sábado que vem. Então, eu preciso dar algumas orientações com o irmão Santiago, que está à frente dessa cantina, tá bom? Ok, obrigado, irmã Érica. Sim, Giana. Opa, arroz doce na cantina de ontem. Os elogios foram todos positivos com tudo que aconteceu. Deus abençoe também os nossos jovens. Quero chamar a frente. Vai para Guriri. Irmã Júlia. Tudo bem. A irmã Júlia já tinha comunicado antes que estava com esse planejamento de mudar para o Guriri e agora se confirmou, então, a sua mudança da cidade. Nós sentimos muito a decisão por não tê-la mais conosco, mas Deus continue abençoando a irmã por onde quer que vá, guardando todos os caminhos e lá também chegando, procure rapidamente uma igreja batista da mesma fé e ordem. A nossa convenção já foi orientada nesse sentido também, e ela é muito comprometida nisso, já perguntou logo saber se tem igreja batista lá na nossa igreja, na nossa convenção. Quero chamar aqui à frente o irmão Marcos Paulo da Silva. Irmão Marcos Paulo da Silva e sua esposa, irmã Gerlinda Oliveira Saimon, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no dia 27 de dezembro de 2020. E aí, hoje, um momento também histórico para a gente registrar a entrega do certificado de batismo desses irmãos. Eu quero pedir aqui o irmão Oswaldo que viesse à frente, pegasse o cartão, o certificado do irmão Marcos Paulo. E vou pedir aqui a irmã Rosalina que pegue o certificado de irmã Gerlinda e faça essa entrega, por favor. Esse é do Marcos Paulo e esse é da Gerlinda. Eu sei que vários outros casais também acompanhavam esse. Pode ficar aqui um pouquinho, Oswaldo, não muito coladinho, mas pode ficar. Fica de frente assim para a igreja, assim, ó, de frente aqui assim, para poder alguém tirar uma foto com um celular rapidamente. Sempre tem um celular a postos aí, fácil. Isso, não precisa tirar a máscara agora. Segura o certificado assim na frente, irmão, bem bonito. Olha lá, Juliet, rapidamente. Está pegando todos nós? O Oswaldo está saindo? Então tá jóia. Sorri atrás da máscara, já foi? Gente, vamos lá de novo que eu pisquei. Muito bem, Deus abençoe vocês. Parabéns. Atrás desse certificado tem o Pacto das Igrejas Batistas, onde ali vocês têm o registro e confirmação do nosso comprometimento como crentes em Jesus. Podem sentar, Deus abençoe. É com muita alegria que a gente entrega esse certificado aos irmãos também e registra esse momento. Agradecer a Deus pela presença do nosso querido irmão Jean Badaró. Oh, maravilha, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente está com muita saudade da senhora, irmã Marivone. Sabemos que a sua luta tem sido uma vitória a cada dia. Assim que der, eu sei que a senhora vai estar conosco aqui de volta. E Deus trouxe antes o Jean. Que susto, hein, Jean? Oh, Deus, irmãos, a gente tremeu os joelhos naqueles dias, mas dobramos diante do Senhor e colocamos a vida dele nas mãos de Deus. Quando eu cheguei, eu não vi o Jean ali, mas depois fui andando para lá, para cá, e que eu fui perceber a presença dele aí com surpresa e grande alegria. A igreja toda orando. Para a glória de Deus, você está aqui conosco, cultuando ao Senhor. Amém? Grande emoção, está emocionado ali a gente também, se segurando aqui. E que dizer, hein,
irmã Marinês, o que a gente pode falar, Edmar? Nesse momento as palavras fogem. Eu não falei no início, porque se eu falasse alguma coisa nisso, depois talvez fosse difícil continuar o culto, mas deixar esse momento de registro, viu, irmão Jean? Deus continue te guardando, te fortalecendo. Um coração guerreiro aí, em nome de Jesus, cada dia. É essa a nossa palavra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, amém? Vamos dizer aquela frase que a gente gosta, de vez em quando a gente fala, fala um tempinho que não fala, Deus é fiel. Vamos falar juntos? Deus é fiel. Amém, irmão? Deus é fiel, Ele cuida dos seus. Está aí juntinho com a mamãe, esposa, com a filhona, juntos. É um prazer. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Também uma das orações, quem orou lembrou das curas que Deus tem proporcionado aos irmãos aqui na igreja. E quando foi quem fez essa oração no momento que agradeceu pelas curas que Deus tem tido? Foi a senhora Aparecida? Foi. E aí o Espírito Santo de Deus me deu um estalo assim de louvor a Deus, agradecer, gente. Aí Deus mostrou assim ali rapidamente um filme de 2019 para cá, irmã da ajuda, um monte de coisa que foram acontecendo de 2019 para cá, e como Deus foi prosperando, abençoando. Nós vamos fazer um culto mais à frente, não sei quando, né? Quando as calamidades passarem de vez. Eu tenho um sonho de a gente fazer um grande culto assim, até essa bateria com vontade, igual foi hoje, de repercutir essa guitarra aí, fazer ela cantar com gosto mesmo, baixo, violão de Giovanni juntos, e os vocais assim com bastante fervor. Agradecer a Deus. Estou olhando para a Ceni, assim, uma semana, no mês da pandemia, e a irmã, naquela situação, desempregada, foi furtada de uma maneira muito covarde, né? E hoje Deus só prosperando, não só fisicamente, materialmente falando, mas dando aquela prosperidade da confiança, né, irmã Celi? A certeza de que Deus estava ali junto. Outro dia o Oswaldo estava me falando que essa pandemia está até vendendo mais. É isso mesmo, Oswaldo? Está vendendo mais. E assim Deus está fazendo, bebezinho chegando aí, né? Louvado seja Deus. Curas, relacionamentos que Deus também foi tratando, restaurando nesse tempo de pandemia, situações que a gente não pode publicar, mas situações pontuais na vida dos irmãos da igreja que a gente foi acompanhando aqui, dali uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que Deus ajustou, Deus foi trazendo essa direção. Trouxe Marinês de volta para cá, agora vai levar a Júlia para Guriri. Mas essas coisas, né? Tem algumas coisas que a gente perde aqui e Deus vai suprindo dali. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar pela sua mãe, irmã, em nome de Jesus, pela senhora, pelos seus irmãos. Deus esteja fortalecendo, lembrando do pai de Joelma também, está em situação também delicada de saúde, internado. Ó Deus amado, nós te louvamos pela vida dos irmãos que na manhã de hoje dedicaram seus dízimos, suas ofertas no teu altar. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida da irmã Elizabeth, que hoje completa mais um aninho de vida, Senhor Deus, com saúde, disposição, trabalhando, sorrindo, Senhor Deus, em meio às lutas que o Senhor conhece tão bem. Mas o Senhor sempre tem dado a ela aquela disposição de ajudar, de abençoar a vida das pessoas. Te agradecemos pela vida do irmão Adão, Senhor. Quinta-feira há de completar mais um ano de vida. A alegria de estar junto da sua filha, do seu genro, da sua netinha, vendo-a crescer com saúde. Que o Senhor continue a conservá-los assim, ó Pai, em nome de Jesus. Muitos anos de vida.
Oramos, Senhor Deus, por este choro, por essas lágrimas de uma filha, Senhor, irmã Marinês. Que o Senhor esteja recolhendo suas lágrimas dos seus irmãos, dos seus familiares, ó Pai. E o Senhor esteja ali com a atenção para a sua mãe, esteja dando conforto, Senhor Deus, tirando suas dores, tirando, Senhor Deus, todo mal-estar em seu organismo físico, ó Pai. Mas acima de tudo, ó Deus, espiritualmente, aquela senhora sinta-se confortada no Senhor. Se ainda não teve uma decisão por Cristo, não a conheço, mas o Senhor esteja sendo conhecido dela e ela se rendendo a Ti. Ó Pai, se já é serva do Senhor, o Teu Espírito Santo ali, confortando e consolando aquele coração. Dê forças, Senhor, emocionais para a irmã Marinês, todos os seus familiares, outras lutas no passado recente, sofreram com algum susto, Senhor, e o Senhor esteve ali, junto do seu irmão, seus irmãos, naquele momento de enfermidade, e o Senhor socorreu. Já te agradecemos por tantas conquistas, tantas vitórias, tantas curas, livramentos, Senhor, e conquistas que os teus servos têm tido, ó Pai. Nós te louvamos pela vida da irmã Maria Ivone, voltou para casa, Pai, em nome de Jesus, continue tratando e cuidando da saúde da tua serva. E, ó Deus, pela presença do nosso querido e amado irmão Jean Badaró, ó Deus, nós te agradecemos imensamente por essa surpresa. Senhor, há poucos dias comemorávamos, ó Deus, um fio de esperança no Senhor. E o milagre. E o milagre do Senhor, ó Pai, aconteceu, a tua mão está como esteve naqueles dias no hospital, Pai. Tua igreja aqui clamou, e assim clamamos agora pela vida do seu José Magnago, Senhor. Ó Deus, tua presença ali. Ó Pai, as palavras na boca da tua serva, irmã Joelma, sejam as palavras de esperança, brilhando no viver daquele seu Pai. A restauração esteja sendo realizada. Ó Pai, outros irmãos que já enfrentaram alguns outros momentos difíceis da enfermidade, mas o Senhor esteve ali ao nosso lado. Se não fora o Senhor, ora pois, diga a Israel, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado e nos livrou. E aqui estamos com o coração grato, entregando o certificado para Paulo, para Gerlinda, com alegria os nossos corações, ó Pai. Te agradecemos imensamente. Pedimos pela irmã Júlia, que vai viajar, não só viajar, mas vai mudar de cidade. Que o Senhor esteja com ela, Senhor, protegendo, dando a tua direção, guardando a tua serva de todo o mal. Esteja preparando já os seus dias lá, estabelecer aquela cidade, Senhor, que possa ser guardada por Ti, a igreja que vai recebê-la também. Nós te louvamos em nome de Jesus. São muitas as bênçãos. Te agradecemos. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos, assim, oração silenciosa. Se Deus permitir, nos veremos à noite, 7h30, e os professores às 6h.